Vamos orar. Nesta hora, Senhor, prontos para ouvir a Tua voz, por meio da proclamação do Evangelho, suplicamos humildemente que nos abençoe. Te pedimos, Senhor, que nos dê o entendimento tão necessário para que juntos abracemos as preciosas promessas da Tua palavra, as riquezas da glória de Cristo reveladas nela. Não temos capacidade natural, nem o que fala, nem os que ouvem, de receber a Tua palavra. Assim, Senhor, rogamos, abre os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua palavra. Visita o Teu povo, Senhor, com a iluminação do Teu Santo Espírito, pois Ele é o nosso Mestre por excelência. Abençoa a Tua igreja aqui reunida, visita as famílias em meio às suas necessidades. Em especial, apresentamos a vida da nossa irmã Zezé. Pedimos ao Senhor que a restaure de seu leito. O seu desejo ao Senhor é poder vir à Tua casa. Ela ora por isso, nós pedimos por isso, Senhor. Abençoa a Tua serva. Sustenta o Teu servo, o presbítero Jonas, sua esposa Helena, já idosos neste trabalho, cuidando de Dona Zezé. Sustenta, Senhor Deus, as demais famílias que passam por dificuldades e tribulações envolvendo enfermidades. Que a Tua boa mão repouse sobre cada um deles. Ficamos felizes, Senhor, em poder ver no dia de ontem Talita com Kleber entre nós. Ficamos felizes porque o Senhor tem dado a ela a recuperação da sua saúde, tem abençoado a sua vida, sustentado, ó Senhor Deus, a Tua serva. Agradecemos também por Ana Dória, porque o Senhor recuperou a saúde da Tua serva e tem sustentado e fortalecido-a. Rogamos que cuides dela, Senhor, é o nosso pedido. Também de Ana Lúcia, que o Senhor dê plena recuperação para a sua saúde. Pedimos, Senhor, por todos aqueles que se encontram enfermos, alguns já acamados, impossibilitados de vir à igreja. Tenha misericórdia, Senhor, pois o Senhor não desampara nenhum dos Teus servos. Rogamos pela família do presbítero Tiago. Pedimos o consolo para sua mãe, Dona Clenilda, para Talita, sua irmã, para toda a família enlutada. Que o Senhor traga paz e consolação pelo passamento do irmão Roosevelt. Que o Senhor esteja com a sua casa, que aqui ainda peregrina, mas que não perde a esperança de um dia poder reencontrá-lo. Quando veremos a Cristo, no dia glorioso do retorno do Rei, e também veremos os nossos entes queridos que descansaram no Senhor. Visita, Senhor Deus, a Tua igreja enquanto avança, abençoando-a, fazendo-a prosperar, crescer no testemunho do Evangelho. Faz, ó Senhor Deus, como está registrado em Tua palavra, esta é a Tua promessa, acrescentar à Tua igreja dia a dia os que serão salvos. Assim, ajuda-nos a cumprir o nosso papel, aqui no centro da cidade, em nossas congregações, no ponto de pregação florescente, quando já recebe almas ali sedentas pela palavra de Deus. Abençoa o Teu servo, o ministro, o pastor Ellison, para que continue pregando com fidelidade a Tua palavra, e ali surja mais uma igreja para adorar e exaltar a Cristo em meio à nossa cidade. Abençoa o nosso povo, tem misericórdia da nossa cidade e do nosso estado. Abençoa o nosso prefeito, o nosso governador, os nossos legisladores, magistrados. Tem misericórdia, Senhor Deus, de todos eles. Tem misericórdia do nosso presidente, dos nossos senadores e deputados federais. Tem misericórdia dos juízes, para que julguem, ó Senhor, retamente, não sigam os seus próprios corações perversos, mas que temam ao Senhor. Nós rogamos pela conversão de todos eles. Sabemos que não há nada impossível para o Senhor, e por isso clamamos que tenhas misericórdia dos nossos governantes, que tenha misericórdia da nossa nação, pois feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Em nome de Jesus oramos e rogamos humildemente, Senhor, todas estas bênçãos. Amém. Meus irmãos, vamos seguir a nossa jornada estudando o Evangelho de João. Nós estamos ainda refletindo sobre o capítulo 4, tornemos para ele, versículos de 11 a 19,
João capítulo 4, versículos 11 a 19. O diálogo prossegue, nós começamos a ver um pouco sobre ele há 2 domingos, e a resposta então daquela mulher do poço de Sicar foi a seguinte ao que Jesus lhe replicou no versículo anterior. Lembremos, no versículo anterior Jesus disse, versículo 10, que se ela conhecesse o dom de Deus e quem é que estava pedindo água a ela pediria, na verdade, água a ele, pois ele daria uma água diferente, uma água viva para ela beber. Ela continua então com a sua incredulidade. Ela ainda estava presa às realidades materiais deste mundo, e ela então diz, versículo 11, respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Observem que a mulher samaritana, quando ela oferece uma tréplica ao que Jesus falou no versículo 10, em seu argumento, e aqui nós vamos seguir juntos, observem o que ela fala no versículo 12, ela pergunta a Jesus se, porventura, ele seria maior do que o patriarca Jacó, que havia dado aquele poço que matou a sede de muita gente por séculos. É a pergunta dela, observem, versículo 12 mais uma vez. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? E mais uma vez aqui nós podemos descobrir um significado mais profundo do que aparece superficialmente. Notem, ela tenta chamar a atenção de Jesus para o tempo de vida daquele poço, o tempo de existência daquele poço. Ela tenta chamar a atenção de Jesus para a antiguidade do poço, que foi perfurado por Jacó, de onde seus filhos beberam água. Ela está se referindo aqui a todo um povo que pertencia ao mesmo pacto. Jesus agora aparece nos dias dela, e a pergunta dela é, porventura serias maior do que este homem que nós conhecemos e que a Bíblia fala dele, a Bíblia do tempo deles era o Antigo Testamento, e ele é o autor deste grande benefício, desta grande providência, que tem matado a sede de seus descendentes e também de seus animais por muito tempo. E aqui existe uma bela lição espiritual subjacente, porque nós precisamos ir além da superficialidade. Jesus está tratando aqui de algo mais profundo. Pacientemente, ele está apresentando a ela verdades espirituais, e porque ela estava cega, ela não conseguia enxergar isso ainda. Mas Jesus não desistiria, ele prosseguiria no seu trabalho de evangelizar. O poço, de fato, observem, é tão antigo quanto o homem pecador. Esta é uma verdade aqui do Evangelho, subjacente à passagem, observem. A salvação de que fala a água deste poço, ela trouxe
refrescância para muita gente. Abel e Enoque, Noé e Abraão, todos os crentes do Antigo Testamento. Deus sempre teve apenas um único meio de salvar o pecador, desde que o pecado entrou no mundo. A salvação foi sempre e será também sempre pela graça, por meio da fé, totalmente à parte de obras humanas. A ignorância teológica que é tão comum ainda em nossos dias, faz com que os próprios crentes não enxerguem isso. Eles acreditam que os crentes do Antigo Testamento foram salvos por obras humanas, porque eles afirmam Cristo ainda não teria vindo, e se Cristo ainda não veio, não poderia existir esperança de salvação. Mas lembrem-se, irmãos, esta é uma regra muito simples para se interpretar a Bíblia e todo crente precisa saber. Hoje nós temos ambos os testamentos, temos os dois em nossas mãos. Deus nos entregou a Bíblia inteira, e eu não posso entender o Antigo Testamento sem o Novo, e eu também não vou entender o Novo sem o Antigo. Voltem para Gálatas capítulo 3, por favor. Gálatas, capítulo de número 3. Se você ainda tem dúvidas a respeito de como o Senhor salvou os crentes do Antigo Testamento, eu espero que hoje, nesta manhã, essa dúvida, ela desapareça por completo, ela não exista mais. Gálatas capítulo 3. Versículo 6 em diante. Paulo vai nos lembrar que o Evangelho não é novidade da nova aliança. O Evangelho não é uma novidade da nova aliança, repito. É o caso de Abraão, versículo 6, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, versículo 8, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. O Evangelho não é novidade. Foi anteriormente pregado a Abraão, segundo Gálatas capítulo 3, sim, o Evangelho foi pregado a Adão e Eva, no jardim do Éden, quando vestindo os nossos primeiros pais, caídos com túnicas de pele, Deus tornou conhecido o fato de que sem derramamento de sangue não há remissão. Então é loucura negar o que está revelado na Bíblia. O Evangelho, ele não é novidade no Novo Testamento. O Novo Testamento confirma-o. O Evangelho já vinha sendo anunciado desde as primeiras páginas da Bíblia. Através da morte de um substituto, seria fornecida uma cobertura que prepararia os culpados e os impuros para permanecerem inabaláveis na presença do Deus Santo, porque aceitos no amado. Foi a lição mais preciosa após a queda que Deus entregou a Adão e Eva, cobrindo-os com vestes de pele, sacrificando animais para que isso acontecesse. E a partir daí, nós vamos perceber toda a descendência de Adão entenderia a necessidade do sacrifício, do sangue para perdoar pecados, da morte de um substituto inocente para cobrir pecados. Então, Jesus, ele responde àquela mulher de uma forma interessante. Ele vai continuar a falar com ela, e ele vai dizer que já era a hora
de ela compreender essas coisas, e ele não poderia adiar isso. Ele vai envolvendo-a na conversa, ele vai desenvolvendo a conversa. Voltem para João capítulo 4 e observem. A palavra da mulher samaritana, Jesus então afirma, versículo 13. Ele revela aqui sua determinação de mostrar claramente quem ele era. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Ele vai lembrar que a sede da sede dentro do homem era muito mais profunda do que as águas profundas de um poço antiquíssimo. A sede da alma do homem, Jesus vai continuar a mostrar para aquela mulher, pobre mulher, pecadora, é espiritual, e por isso nada material poderia saciar esta sede. Jesus vai mostrar que dentro do homem, a sede de sua alma é muito profunda para que as águas desta terra a saciem. Eis a importância do Evangelho. Só o Evangelho pode saciar as almas sedentas, carentes de salvação, necessitadas de Deus. Nenhuma outra palavra será suficiente, nenhuma outra ideia será importante, pois não dará aquilo que somente a água da vida pode oferecer. O poço mais profundo da terra pode ser sondado e drenado, pode ter uma profundidade absurda, mas a alma necessitada continuará, no final de tudo, sedenta. Homens e mulheres podem se saciar de prazer, mas isto falhará em satisfazê-los quanto à sua sede da alma. Eles podem se cercar de todo o conforto e luxo que a riqueza pode dar, e o coração ainda estará vazio. Eu contei há certo tempo a história de um homem que conheci em uma das minhas viagens atendendo a uma programação específica de uma igreja. E durante aquele fim de semana de conferências, ele pediu ao pastor da igreja que eu pudesse ir até a sua casa. Ele queria muito que eu fosse lá com o pastor. Era uma das maiores casas da cidade. Ele era dono de um comércio muito conhecido, espalhado por sua região, de seu estado. Ele havia sido criado no Evangelho, mas à medida em que ele prosperou, e ele começou a ver as coisas materiais, por demais importantes, mais valiosas para ele, ele se afastou de tudo, ele se afastou de Cristo, da igreja. Já estando mais velho, seus filhos já criados, a casa cheia de netos, o vazio da sua alma permanecia, até que um dia ele conheceu novamente, ou ele reconheceu aquilo que ele havia deixado para trás. Ele se arrependeu e, como pródigo, ele voltou à casa do pai. O testemunho dele foi impressionante, porque olhando para aquele homem, você diria, se não tivesse conhecimento do Evangelho, do que é que ele sente falta? Família ajustada, os filhos ali presentes, os netos correndo pela casa, nada lhe faltando, nos recebeu com um banquete, mas ele não tinha a água da vida. Ano passado eu pude retornar a essa mesma igreja, depois de muitos anos. Que alegria foi poder reencontrá-lo, agora com toda a família na igreja, e receber um abraço dele, da alegria e da gratidão. Durante aquela semana, anos atrás, de conferências, eu lembro ter pregado sobre o livro do Eclesiastes. Nós estávamos estudando aqui na igreja, e aquilo mexeu muito com ele, porque
Eclesiastes trata claramente que a vida debaixo do sol, sem Cristo, significa nada, pois nada nesse mundo pode satisfazer as necessidades profundas da nossa alma. Jesus estava mostrando aquilo para aquela mulher, e veja, sua necessidade era muito simples, apenas pegar água em uma região deserta para sobreviver. Mas os homens podem buscar muito mais, mas nunca se satisfarão. Eles podem cortejar as honras do mundo, eles podem subir ao mais alto pináculo da fama, mas os aplausos dos homens deixarão um vazio doloroso em suas almas. Quantos artistas famosos são depois encontrados mortos? Isso nos impressiona. Artistas que às vezes nós gostamos, músicos muito hábeis, vozes maravilhosas, aparecem mortos. O que escondiam e o público não conhecia era o grande vazio de suas almas. Eles podem explorar todo o reino da filosofia e da ciência, eles podem até se tornar sábios, assim como Salomão, o antigo rei de Israel, mas descobrirão que a vida debaixo do sol é apenas vaidade e correr atrás do vento. Sobre todas as fontes de provisão deste mundo, deveria haver esta inscrição, as palavras do próprio Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Talvez esse deveria ser um versículo marcado em grande parte das nossas realizações terrenas, de grande parte das nossas buscas nesta vida, para que nós não perdêssemos o foco. Deveria ser este o versículo impresso, para que não esquecêssemos: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Agora, isso não vale apenas para os reinos material, mental e social. Isso também vale para o reino religioso. O homem pode despertar dentro de nós certos desejos, mas não pode satisfazê-los. Por isso que é perigoso você seguir um homem. Tem gente que é assim, segue o pastor. Se o pastor sai, ele vai atrás. Se o pastor vem, ele vem. Se o pastor não vem, ele não vem. Nós não estamos aqui por causa de pastor nenhum. São ministros de Deus. Nós devemos estar aqui por causa daquele que nos lembra que todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Isso também vale para a religião. O homem pode exortar e persuadir, o homem pode levar você a decidir fazer determinadas resoluções, emendar sua vida, tornar-se muito mais religioso e ainda assim deixar você com sede novamente. Talvez uma das nossas maiores lutas, irmãos, neste mundo seja lutar, ou seja, enfrentar, batalhar contra a distorção religiosa praticada e aplicada por parte dos homens. Regras humanas, leis humanas, costumes humanos. Ah, mas isso é porquê? Não, não tem porquê. Não tem porquê. Exemplo, Jesus nos ensinou uma oração. Nós sabemos de quem é essa oração. Quem nos deu essa oração? Jesus nos ensinou a orar. Ele nos deixou essa oração para que orássemos sozinhos, em família, com amigos, em reuniões de oração, nas liturgias. Mas aí quando chegamos nas liturgias, mas isso parece algo estranho. Mas isso parece ou cheira idolatria. Uma pergunta sincera:
Mas não foi Jesus que deixou. Ah, mas pode acontecer? Não! Não, absolutamente. É aí quando entra a religião humana querendo ditar ou dizer o que é melhor ou não para Cristo. Ele nos deu, oremos com fé. Uma coisa seria distorcer, por exemplo, orações que o Senhor nos deixou, como? Vamos orar aqui 20 vezes a oração do Pai Nosso, como se fosse uma coisa... Não, oremos como Ele nos deixou, oremos normalmente. Oremos como oramos ontem, no funeral de um amigo e irmão, e oramos hoje aqui, dizendo: Senhor, não nos deixe cair em tentação. A religião vai tentar fazer com que a sua vida seja moldada pelas ideias dos homens e não pela palavra de Cristo. Os sistemas religiosos de manufatura humana não retêm a água da vida, essa é a verdade. Eles tentam, mas decepcionam aqueles que confiam no homem. Por que razão? Jesus está falando claramente isso, irmãos, para a mulher samaritana: nada além da água viva pode saciar a sua sede e satisfazer as necessidades do seu coração. Só Cristo pode te dar isso. Seu melhor amigo pode te decepcionar. Seu cônjuge pode te decepcionar. Seu irmão pode te decepcionar. Seus líderes podem te decepcionar. Ovelhas podem decepcionar líderes. Mas aquele que nos dá a água da vida, jamais. Somente Cristo pode saciar nossa sede e satisfazer nossos corações. Ele lembra, repito, todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Vocês querem uma ilustração sobre isso? Vamos para Lucas 16. Vamos tomar aqui uma ilustração bíblica. Lucas 16. A partir do versículo 19. Vocês conhecem a história. Lucas 16, a partir do versículo 19, ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está ele consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão,
Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Que ilustração terrível! Foi fornecida por aquele que dá a água da vida ao pecador, colocando diante de nós, observem, um homem vestido de púrpura e linho fino, que se alimentava todos os dias suntuosamente. Ele bebeu profundamente dos poços passageiros deste mundo, mas ele teve sede novamente. Veja como o Filho de Deus levanta um véu invisível para o homem por meio da pregação do Evangelho. Ele vive bem aqui, ele tem família, ele prospera, ele viaja ao mundo, ou até mesmo ele tem uma vida simples, é aquele churrasquinho com a cerveja, todo domingo com os amigos, é aquele bate-bola na praia, e depois aquela conversa solta, sem nenhuma preocupação, é o futebol do final da tarde. Ele está plenamente satisfeito com o que tem, mas permanece sedento quanto à necessidade mais profunda da sua alma. Jesus levanta o véu e diz: ele vai ter sede novamente, porque ele não se sacia com as coisas deste mundo, porque quando ele deixar esta vida, ao erguer os seus olhos nos tormentos do inferno, desejará, mas desejará em vão, uma única gota da água da vida para tirar o ressecamento da sua boca. Por isso a Escritura diz: hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Não tem segunda chance. Se você não buscar a água da vida hoje, aqui, ao morrer, você continuará sedento, mas você não terá mais a água que poderá matar a sua sede, e você vai passar uma eternidade com a língua seca, clamando em tormentos no lago de fogo. Não há uma gota de água no inferno. No inferno os pecadores têm sede, e veja, Jesus descreve isso de uma forma terrível. Diz que lá a realidade será descoberta, ainda que os homens tentem mascará-la aqui, e não haverá mais esperança. Mais perfeitamente terrível para os filhos que têm conforto e luxo, aqueles que gastam seu tempo indo de poço em poço neste mundo, é com tudo isso não refletir seriamente o que será uma eternidade queimando no inferno, no lago de fogo, como diz a Bíblia. Que a mensagem do Evangelho nesta manhã, ela leve você a considerar de forma cuidadosa, prudente, que a mensagem do Evangelho nesta manhã prenda a sua atenção a esta realidade de todo o homem sem Cristo, e que possa conduzi-lo a Ele, o Senhor Jesus Cristo, conduzir a Ele, o Senhor Jesus Cristo, pois Ele é o doador daquela água viva, da qual todo aquele que beber nunca terá sede. Vamos voltar para João 4, agora versículo 14, perdão.
Jesus então prossegue e diz o seguinte, no versículo 13, lembrem-se, ele falou, quem beber desta água, referindo-se à vida passageira, fugaz neste mundo, quem beber desta água tornará a ter sede, assim como a água é necessária para a nossa vida, mas a gente precisa tomá-la todos os dias. Ele prossegue e diz, versículo 14, aquele porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aqui está a satisfação da alma. Se alguém pedir a Cristo esta água e receber dele a água da vida, se achará satisfeito. Jesus disse, mas a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Aquele que recebe a Cristo, portanto, ele passa agora a viver de uma forma diferente. Ele experimenta uma nova vida. Ele agora tem dentro de si, disse Jesus, uma fonte de água viva, fresquinha, sempre fluindo, brotando em direção à sua fonte nativa, pois a água sempre busca seu próprio nível. Veja, Jesus disse, todo aquele que bebe, o que seria beber? Ministrar a uma necessidade sentida. É um ato pessoal de apropriação. É tomar aquilo que antes eu não tinha. É receber dentro de mim aquilo que não estava antes em mim. Todo aquele que beber da água que eu lhe darei, é uma referência à vida eterna. Veja, a vida eterna não pode ser comprada, a vida eterna não se ganha, a vida eterna é recebida como um presente, pois o dom de Deus, escreveu o apóstolo, é a vida eterna por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, nunca terá sede. Aqui Jesus fala de acordo com a plenitude do dom, do presente que Ele concede ao que lhe pede. Veja, quanto ao nosso prazer nele, isso está amarrado, condicionado à maneira como, por meio da fé, Ele mesmo, Jesus, nos mantém em comunhão com o doador. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Ele dá o presente, a vida eterna, a salvação. Ele dá um outro presente, a fé, para que possamos crer e para que a comunhão não seja impedida, não seja quebrada. Nunca terá sede. Ele fala sobre uma porção satisfatória, ou seja, haverá plena satisfação para aquele que recebe a água viva que só Jesus oferece. Nunca terá sede. Jesus também fala sobre a segurança eterna daqueles que bebem dele e agora têm um destino certo. Ao morrerem, não pedirão água para matar a sede da sua língua ressecada pelos tormentos do lago de fogo. Jamais. Porque estarão em plenitude de vida, vida eterna, plenamente satisfeitos. A sua sede não mais existirá. Se fosse possível para um crente perder a salvação por ser indigno, este versículo jamais seria verdadeiro. Pois toda alma perdida, ela sempre terá sede, e essa sede a conduzirá para o inferno. Jesus então diz,
que todo aquele que dele beber, agora, observem, a água que receber, será nele uma fonte, diz o final do versículo 14, para jorrar para a eternidade, para a vida eterna. Ou seja, este presente de Cristo, a água viva, é um presente concedido por graça e agora é algo que estará dentro do crente. Nunca mais se apartará dele. Essa é a razão porque é impossível para o crente perder a sua salvação. É impossível. Veja que essa é uma passagem preciosa para nós nesta manhã. Essa é uma passagem gloriosa. Eu quero concluir conduzindo vocês a mais um versículo, o versículo de número 15, que mostra que aquela mulher começa agora a ter uma visão diferente à medida em que o Senhor vai apresentando a ela o Evangelho. E assim acontece com muitos de nós. Não é algo que de repente vem, mas quando nós analisamos a nossa própria história de vida, o Senhor vem trabalhando em nossa história, Ele vem traçando o seu plano até nos levar ao momento em que as nossas escamas, assim como aquelas que caíram dos olhos do apóstolo, elas saem e a nossa visão fica clara para entender todas as coisas. Versículo 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Veja que ela ainda está mais ou menos compreendendo, a sua compreensão ainda está sendo trabalhada, a mente natural ainda ocupada com as coisas naturais, ela vai contemplar tudo dessa forma, através desse meio, não pode ainda ver nem sentir o que Jesus Cristo está dizendo, ela ainda está presa em seu próprio reino, ela ainda está procurando sua própria satisfação e prazer, ela ainda deseja algo muito preso a esta terra, mas o Senhor continua a tratar, Ele continua a falar com ela. O Salvador dos pecadores estava diante dela, mas ela ainda não conseguia ver por completo. Ele estava falando palavras graciosas para ela, mas ela ainda não conseguia compreender totalmente. Ele havia pedido antes água para beber, e ela disse: como assim? Sendo o Senhor homem judeu, me pedir água. Ele contou sobre o presente de Deus, a água da vida, e ela disse: de onde o Senhor vai tirar isso, se o Senhor não tem nenhum balde para puxar? Ele havia falado agora de uma fonte de água da vida eterna, mas parece que ela ainda estava apenas querendo ser poupada do trabalho de ir todos os dias tirar água dali. Talvez ela estava pensando em algo mais à frente, Ela talvez tivesse uma mente mais avançada do que seu tempo. Senhor, vamos fazer esse encanamento de água logo aí para minha casa, porque eu não vou precisar mais vir aqui. E embora tudo o que eu tenho acabado de dizer seja sem dúvida real, quando a gente começa a examinar mais de perto essa última declaração aqui da mulher, no versículo de número 15, nós já começamos a detectar sinais de esperança. Veja, suas palavras já estão oferecendo evidência de que o tratamento paciente de Cristo com ela não seria em vão, não foi em vão, na verdade. A luz estava começando a clarear o seu entendimento obscurecido. Ela agora se apropria da palavra de Cristo. O que foi que ela diz? Senhor, dá-me dessa água
para que eu não tenha mais sede. Ela começa a compreender algumas coisas. Quem vai fazendo isso? O próprio Cristo. Ela estava buscando o alívio do trabalho diário, obviamente, que era o pensamento mais importante da sua mente. Ela vai dizer isso no final do versículo 15. Entretanto, observem mais uma vez, ela agora estava disposta a ficar em dívida com um judeu por causa disso. Ela agora pede a um judeu. Ela sabe que ele poderia dar essa água que estava oferecendo. Ainda havia muita ignorância, é fato, mas notem, o preconceito já havia sido superado. Seu coração já estava sendo conquistado. Qual seria então o próximo passo? Alcançar a sua consciência. Jesus iria trabalhar mais adiante, agora o senso de necessidade que ela precisaria ter. O que nós vamos deixar para a próxima mensagem, obviamente. Ele vai fazer isso, trabalhando nela convicção de pecado. Chama teu marido aqui. É assim que o Senhor age. É assim que Ele trabalha. Veja como Ele fez com ela. E Jesus trabalha assim com todo pecador. Ele primeiro promove laços de confiança e amor. Ele a conquista. Ela passa a confiar nele. Ela até está disposta a entrar em dívida com Ele. Porque Ele está oferecendo algo para ela que terminaria com os seus problemas. Mas Ele iria dar um outro passo. A sua consciência precisaria ser alcançada. Um senso de necessidade deveria ser criado. Por isso que, ao falar do Evangelho para alguém, busquemos seguir as estratégias e métodos de Jesus. Às vezes nós erramos porque, mais uma vez, criamos o nosso próprio sistema religioso para as coisas e nos achamos melhores do que o Senhor Jesus. Quando na verdade Ele vai nos ensinando como é que nós podemos trabalhar. Veja só, como é que você pode falar do Evangelho para alguém, no seu trabalho, alguém que você é um colega seu no trabalho, ou na escola, ou na universidade, se você não criou laços de afetividade e confiança com aquela pessoa? Você conquista o coração dela primeiro. Depois você vai tratar com ela de coisas mais profundas. Vocês percebem? Às vezes a gente não faz isso, a gente simplesmente aborda alguém. Existem trabalhos que envolvem esse tipo de situação, é fato. Mas eu falo daqueles que são com pessoas mais próximas a nós. Quando eu me apresentei para o serviço no ministério, e o conselho então me examinou e julgou que eu poderia ser considerado um aspirante para o ministério, eu tinha muita facilidade em falar. Falava em público, falava em bairros mais pobres, falava numa linguagem mais simples, falava numa linguagem para pessoas que tinham mais conhecimento, mas não conseguia fazer isso em casa. Sabe por quê? Porque é o lugar mais difícil, onde as pessoas são mais próximas a você, onde as pessoas te conhecem, onde primeiramente elas vão lembrar quem você era e agora você quer ser melhor do que nós, entendem? Como é que você então vence essas barreiras? Você conquista o coração, você oferece algo para elas, que será muito maior do que qualquer outro gesto que vai fazer com que elas permaneçam sedentas e procurando outras fontes. Aprendamos com Jesus. Depois nós vamos então para o segundo passo. Eu quebrava muita cabeça com isso, porque eu tentava então ir para o segundo passo logo, mas eu era um quebrador antigo desses mesmos passos. Quem é você então para falar alguma coisa para mim? A primeira
área então que Jesus trabalha no coração daquela mulher, ensina a cada um de nós como deve ser a nossa tarefa também de proclamação e testemunho do Evangelho. Pais, não adianta trazer seus filhos para a igreja, não adianta dizer-lhes o que fazer se vocês não fazem. Não adianta. Os filhos desde cedo, eles vão aprendendo por imitação. Você vai dizer, façam isso, mas eles vão imitar o que vocês fazem. Jesus então conquista o coração e depois ele vai dar um outro passo, alcançar a sua consciência. No próximo domingo, se Deus permitir, nós vamos seguir a nossa jornada, aprendendo mais com o capítulo 4, sobre este encontro gracioso, precioso de Jesus com a mulher do poço de Sicar. Que Deus nos abençoe. Senhor, aplica a Tua palavra ao nosso coração, aplica as verdades do Teu Evangelho para a nossa alma. Enche, Senhor, o nosso coração de profunda gratidão, pois um dia o Senhor conquistou a nós, o Senhor revelou as nossas consciências, os nossos pecados, e então nós podemos perceber de fato a necessidade que tínhamos da água da vida. E pedimos ao Senhor, e recebemos do Senhor, e dela bebemos, temos bebido, e ela jorra de nós para o mundo. Assim, Senhor, ajuda-nos a que enxerguemos claramente, não buscando de uma fonte para outra neste mundo a plena satisfação para nossa alma, aquela fonte da vida eterna, que é Cristo, e que mata a sede espiritual de todo aquele que pede de beber desta água para a vida eterna. Abençoa-nos, Senhor, e aplica a Tua palavra ao nosso coração. Desafia, Senhor Deus, aqueles que ainda têm dúvidas em seus corações para que creiam em Jesus. Pois quem beber da água que Ele der, jamais terá sede. É nele que nós oramos e por tudo agradecemos. Amém.